Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui preciso te contar 3 informações. Arthur, Bright White e até um bastidor sobre a Alfa, casa de apostas que está gerando aí um pequeno problema. Vamos começar por essa? Vamos lá. A primeira situação é sobre a Alfa. A Alfa, a casa que patrocinava o Grêmio, patrocinava o Internacional, todo mundo já sabe, saiu. O Grêmio aceitou um acordo para receber os valores que tinha atrasado, 12 milhões de reais, em 12 prestações de 1 milhão de reais. Só que as contas da Alfa estão bloqueadas, pelo menos parcialmente, pelo Sport Clube Internacional. Sim, o Inter não aceitou o acordo, que também foi feito para eles nos mesmos valores, e ingressou na Justiça, e na Justiça conseguiu um bloqueio parcial. O Inter cobra a multa, 30 milhões de reais, mais os 12 milhões atrasados, 42. Eu tenho do Inter que eles sabem que não vão receber isso. É uma casa que, todo respeito a eles aqui, estão numa situação pré-falimentar, tá? Tá muito ruim a situação. Automaticamente, eles estão tentando fazer o seguinte, o Inter colocou na Justiça para receber. Não vai receber 42 milhões, vai receber menos. E o Inter talvez até poderia aceitar esses 12 milhões de acordo. O problema, o pensamento do Inter é, eu não tenho garantia nenhuma que eu vou receber. Eu já não recebi dos caras antes, eles estão indo para... estão falindo, estão devendo para empresas de comunicação daqui, de fora daqui, que fizeram contratos publicitários e não cumpriram, estão devendo no estádio do Palmeiras, parece que tem alguma coisa também no estádio do Grêmio, que eles colocam placas de publicidade no estádio e não pagam, estão devendo para o Grêmio, estão devendo para o Inter. Como é que eles não têm garantia bancária nenhuma de que vão pagar? E o Inter disse, olha, eu até poderia aceitar o acordo se tivesse alguma garantia. Não tem. Vão fazer o acordo, vão assinar e tal, qual lá antes não vão pagar, porque não tem o dinheiro. A casa acabou não conseguindo, tem a licença e tal, mas, cara, não tô aqui para criticar ninguém, todo mundo sabe que eu sou KTO e é uma outra coisa, mas é a informação, é a notícia com o máximo de respeito a eles que são concorrentes da casa que eu trabalho. Então o grande problema do Inter é a garantia. O que isso afeta no Grêmio? O Grêmio fez um acordo, e a Alfa está dizendo, eu não posso pagar porque minha conta está bloqueada. E o Inter está dizendo, eu só bloqueei a conta porque eu ia assinar um acordo, eles não iam pagar e ia voltar tudo para estaca zero. Se tiver uma garantia, eu posso assinar esse acordo também. Até porque 12 milhões de reais garantidos na conta do Inter, na conta do Grêmio, os caras estão assim, ó, desesperados para acontecer. Tá bom? E falo com o máximo respeito aqui, sabendo que, sim, obviamente eu sou KTO. E aliás, vamos aqui, ó, pro meu site, gurizada. Na verdade, pro site da KTO, mas é a minha conta da KTO, sabe por quê, ó? Brasileirão Série A. Tu vai vir aqui, sábado às 8h30, e, velho, pô, o Grêmio tá pagando tão bem, cara. Rapaz, o que a gente coloca, hein? Bota Grêmio vence, mais de 2,5 gols, e sim, ambos marcam. O Inter vai estar em casa, pô, tá pagando 7. Caraca, tá pagando 7, gurizada. Gol em ambos os tempos? Sim, também. Vai para 8,50. Pô, ficou bom, gurizada. Pô, Grêmio, 3 gols na partida, os dois times marcam e vai ter gols em ambos os tempos. Botei 5 para sair com 42,50. Tá feita a aposta, gurizada. Tá feita a aposta. Simples, fácil, rápido, prático. Botei 5 para sair com 42. Vai dar certo? Não sei. Mas a sorte tá lançada. Se tu é maior de 18 anos, tu tem juízo nessa cabeça e quiser brincar e te divertir, pode ir lá na KTO, com juízo e responsabilidade. Não me faz pocheca, tá bom? Tá bom? Ó, juízo aí. Gente, olha só, saiu uma matéria lá na Europa, mais precisamente na Itália, a Gazzetta dello Sport publicou uma matéria fazendo e recontando vários dos jogadores que pertencem à Juventus e que estão emprestados a outros clubes e a situação deles. Lá pelas tantas, chega-se no Arthur. E eles colocam que o contrato de empréstimo está em italiano. Eu botei no Google Tradutor porque eu não entendo italiano, né? Dizendo que no contrato de empréstimo não tem cláusula de compra, é a mesma informação que a gente recebeu aqui recentemente, só que aí que tá. Ele vai para o seu último ano de contrato e eles dizem o valor de mercado do Arthur gira em torno de 6,5 milhões de euros na metade do ano. Só que o alto salário dele dificulta a contratação definitiva pelos brasileiros, que é mais ou menos essa segunda parte que a gente falou. O Arthur lá ganha 5 milhões de euros livres de impostos, tá? Cara, para pagar isso aí é 30 milhões de reais mais impostos, é muita coisa mesmo. É tipo 3 milhões de reais livres na conta do Arthur, mais impostos. Dá uns 4, quase 5 milhões por mês que o Arthur vai receber, botando todos os penduricados que tem no Brasil de impostos, INSS e tudo mais. É um absurdo. Tô fazendo uma conta bem por cima aqui, mas só para tu entender que é muita grana. O Arthur vai ter que abrir mão de uma grana. Mas
o que eu preciso te colocar é que essa matéria repercutiu apenas, não trate esses 6 milhões e meio de euros como o valor que a Juventus vai pedir. A Juventus pode pedir mais ou menos. Eles trataram como valor de mercado do jogador. E eu tenho de pessoas que estão ligadas ao negócio dizendo, olha, o Arthur ainda não avançou porque a direção espera até o final do mês chamá-lo para conversar definitivamente. Tá, e aí, vamos nós dois lá, porque dá um peso maior, e falar com os italianos para resolver essa situação. Mas me disseram o seguinte, se o Arthur abrir mão dos 5 milhões de euros que ele tem atrasados, que a Juventus nunca pagou, e do contrato, do último ano de contrato, que ele tem mais 5 milhões de euros para receber, e que a Juventus obviamente tem que pagar, nós estamos falando de 10 de euros. E o Arthur, se abrir mão disso, tem negócio. Porque para a Juventus é muito melhor. É melhor a Juventus receber 6,5 do que ter que pagar a grande parte para o Arthur. Sabe? Tipo, daqui a pouco recebe 6,5, mas o Arthur tem que pagar os atrasados para ele, só aí já 5, sobra 1,5 e ainda tem que pagar parte do salário dele, ou faz um acordo de rescisão do último ano, ele abre mão de uma parte. Cara, não dá. Não dá. O Arthur vai ter que, em algum momento, se ele quiser ficar no Grêmio, abrir mão de uma baita de uma grana. Ele já abriu. Ele já abriu mão de uma baita de uma grana, tá? Ele ganha aqui bem menos do que isso, a gente fala abertamente, coisa de 2 milhões de reais. Então, assim, é bem menos do que ele ganha aqui. Ele já abriu mão de uma parte de uma grana. Gente, informação importante. Bright White. Eu fui procurado por pessoas que trabalham com o Bright White para posicionar a situação do jogador, que já chegou nele a informação, que começou com o CCD, que tem o Careca de Saber que tem informação e que nos Setoristas, a live que eu faço no canal, segunda a sexta às 6 da tarde, o Jeremias também conseguiu a confirmação. O Bright White assinou um contrato de renovação com o Grêmio até o final de 2027, na metade do ano passado, ainda com a gestão do presidente Guerra. Ali, ele tem um upgrade no salário. E o que está sendo vazado agora, e eu não vou esconder, é pela gestão atual do presidente Odorico, esse contrato na metade do ano pula de 1 milhão e 800 para 2 milhões e 600, quase 2 milhões e 700 mil reais. E aí fica um valor estratosférico. O que eu recebi abertamente de pessoas que estão representando o Bright White, eu vou até ler aqui, eu pedi para, posso pelo menos ler, ele disse, lê essa parte aqui, porque é de fato o que foi falado aqui com o Bright White. Não sei qual a fonte que passou os valores atuais do contrato do Bright White e nem qual que passou os valores após o reajuste combinado, que acontecerá e de fato acontecerá na metade do ano. Mas eu posso te assegurar que ambos os valores, de 1 milhão e 800, que é agora, quanto o valor de 2 milhões e 600, que passará a validar, noticiados estão bem errados. E ele falou, não sei qual a fonte da diretoria. É bom colocar isso. Porque sim, a diretoria atual que está dizendo, olha, hoje o custo atual é 1 milhão e 800, vai passar para 2,600. É importante colocar aqui alguns pontos nessa história. É muito complexo porque muitas vezes o jogador diz, não, mas eu não ganho 1 milhão de reais. Não, quanto é que tu ganha? Eu ganho 600. Tá, mas é que para te pagar 600 na tua conta, com o INSS, contando que tu tem luvas, contando que tu tem férias, 13º, o teu combo é 1 milhão de reais. Então é muito complexo. Existe uma chance, eu tô avançando aqui no assunto, tá? O Bright White não ganha 1 milhão e 800. É menos. Só que o que ele ganha para chegar, para pagar todos os impostos, custa ao Grêmio 1 milhão e 800. Assim como pode, de fato, custar ao Grêmio na renovação, que de fato tem um upgrade, 2,600. Mas, gente, eu também preciso te dizer que existe uma guerra de narrativas da direção atual com a direção anterior a todo momento. O Grêmio claramente está dividido politicamente e tem todo momento uma guerra de narrativas. Toda hora um lado diz uma coisa, o outro diz outra. O que eu recebi, e eu acho que é importante colocar aqui o ponto do Bright White cara, em 2024, o Grêmio mal das pernas, brigando para não cair, o Bright White aceita o desafio, vem para o Grêmio diz assim, olha, eu não tenho para te pagar o salário que eu sei que é teu nível na Europa, eu vou te pagar menos em 2024, joga até o final do ano aqui, em 2025 teu salário vai ter um upgrade e tu vai ganhar de fato o que tu merece no contrato. Ele vem, assina, aceita a partir de 2025 ganhar um salário melhor, vira artilheiro do clube, o presidente Guerra chama ele para renovar e renova com o reajuste a partir da metade desse ano, que seria quando já terminaria o contrato que estava assinado, prorrogaram por mais 1 ano e meio e aí deram um reajuste. O jogador garante, e ele nos procurou, é justo que se coloque aqui, não chega perto de 2,600, em hipótese alguma. Há pessoas da gestão atual dizendo que sim, chega nesse patamar.
Aí a minha leitura é, provavelmente pode ser imposto, pode ser luvas embutidas. Bom, o jogador diz que não, é importante registrar o dele. O fato é, aí é uma leitura minha, me permitam aqui leitura do fato, existe uma guerra de narrativas da gestão atual contra a gestão anterior em vários aspectos. E aí, cara, é um saco, é o Grêmio, deveria ser um só, mas você sabe que não é, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.